Irmãos amados, a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos felizes por estarmos na casa do nosso Deus mais um domingo, com oportunidade, a santa e bendita oportunidade de nos dedicarmos alguns minutos na meditação da palavra do nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, faremos a leitura do versículo 46 ao versículo 52. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, dos versículos 46 a 52. Assim diz a palavra do nosso Senhor. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. O tema da nossa mensagem de hoje é: a fé em Jesus é a luz que nos guia na mais absoluta escuridão. A fé em Jesus é a luz que nos guia na mais absoluta escuridão. Senhor Jesus, nós estamos humildemente aqui hoje, diante da Sua palavra, Pai. Sabemos que somos pequenos, somos falhos, mas sabemos também que o Senhor não chamou os capacitados, ó Pai. O Senhor capacita aqueles que o Senhor chama. Neste momento nós pedimos: honra-nos com a Tua palavra, fala conosco, usa-nos como instrumentos, como flecha na mão do arqueiro, para que a Sua palavra fale aos corações nessa manhã, ao meu em primeiro lugar, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse período histórico do texto de Marcos 10, 46, é bastante peculiar para nós e conhecido também, né? Nós conhecemos bastante esse texto. Mas quando nós nos debruçamos atentamente a esses versículos e nós meditamos neles com bastante cautela, nós percebemos tesouros aqui. A fama de Jesus naquela época, a notícia dos milagres que Jesus fazia, já era espalhada por toda aquela região. Todos conheciam sobre Jesus. Todos haviam ouvido falar sobre o Nazareno, naquela altura da história. Pessoas comentavam sobre as curas dos cegos, pessoas comentavam sobre as curas de paralíticos, de leprosos, e até de ressurreição de mortos.
E como Jericó é a realidade geográfica aqui desse texto que nós analisamos, é importante que a gente entenda a especificidade dessa cidade. Jericó era uma cidade muito movimentada, uma grande cidade. Uma cidade construída por Herodes o Grande, né? Quem nunca ouviu falar sobre Herodes? Palácios, lugares maravilhosos, com águas termais, piscinas maravilhosas. E é provável que Bartimeu tivesse ouvido relatos de viajantes sobre os feitos de Jesus, também em outras localidades, por ser uma cidade muito bem povoada, muito bem frequentada, por circundarem muitas pessoas. A fama de Jesus naquele momento estava circulando. E a cidade de Jericó, ela não apenas era movimentada, mas estava movimentada naquele período. Estava mais movimentada do que o de costume. Por quê? Estava próximo à festa da Páscoa. Nós sabemos disso. E Jericó, por ser a última cidade a caminho de Jerusalém, cerca de aproximadamente 25 quilômetros até Jerusalém, estava cheio de peregrinos que a utilizava para reabastecer as suas energias, encher os seus odres de água, encher ali os seus animais com comida, para continuar a jornada até Jerusalém. A geografia desse lugar, de Jericó a Jerusalém, é um morro íngreme, de aproximadamente 1.000 metros de altura. Então vejam, as pessoas cansadas precisavam trilhar aquele caminho, e Jericó era o lugar de reabastecimento. Aqueles que não conseguiam percorrer essa caminhada, inclusive Bartimeu, que ali estava assentado, eles ficavam ali à beira do caminho, desejando boa viagem aos transeuntes, boa viagem àqueles que iriam para Jerusalém. E Bartimeu vê uma oportunidade, ou melhor, a última oportunidade. Vejam, irmãos, a última cidade antes de Jerusalém, e provavelmente a última viagem de Cristo, porque Jesus estava a caminho do Calvário, e Bartimeu ouve falar: Jesus de Nazaré aqui está, essa pode ser a minha última oportunidade. A minha última oportunidade. Tinha um professor que dizia que a oportunidade, ela é como um cavalo selado que passa na nossa frente. Imagina você em um lugar ermo, a pé, e passa um cavalo selado na sua frente, e você não agarra. Eu imagino que Bartimeu estava se sentindo nesse momento como aquele cavalo que passa diante de da sua presença, né? Não dos seus olhos por enquanto, mas que passa diante dele. E eu dividi aqui 5 pontos, após essa introdução, que eu queria meditar com os irmãos nessa manhã. O primeiro deles se encontra em Marcos 10, aí no versículo 47, diz assim: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Usar as habilidades à nossa disposição. Eu vejo isso nesse versículo 47. Usar as habilidades que Deus nos deu. O cego usou os demais sentidos que ele tinha para falar com o mestre. Ele não enxergava, mas ele podia falar. Ele ouvia dizer sobre as maravilhas que Jesus fazia, pães se multiplicando.
paralíticos andando, mortos ressuscitando, e o mais importante, a prerrogativa de perdoar pecados. Está passando por mim, aqui próximo de mim, aquele que pode perdoar os meus pecados, que pode tirar a cegueira do meu coração. Eu preciso aproveitar essa oportunidade. E como eu faço isso? Eu não posso ir até a Ele. Eu não posso me levantar daqui porque eu não vou enxergar o caminho, eu estou na mais absoluta escuridão, então eu vou gritar, eu vou clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O título Filho de Davi não é utilizado aqui de maneira inconsciente. Bartimeu, ao usar essa expressão, ele demonstrou não apenas ter um conhecimento da reputação milagrosa de Jesus, mas saber que Jesus era o Messias. Ele sabia, ele tinha consciência que Jesus era a raiz de Jessé, a brilhante estrela da manhã, o Salvador do mundo. E ele usa a sua voz para clamar a Jesus. Ele usa os recursos que ele tem para falar com o Mestre, para chamar a atenção do Mestre. Você se encontra assim, muitas vezes com poucas habilidades para clamar a Deus, com poucas capacitações para falar com Ele, mas o que você tem feito com esse pouco que Deus te dá? Você tem perdido as esperanças? Você tem ficado prostrado, deitado, caído, sem agir, sem ação, apático? Jesus está passando por você. Qual a sua atitude? Qual a sua atitude? O que devemos fazer diante da presença do Mestre? Bartimeu, ele enxergou mais do que os sacerdotes. Sendo cego, Bartimeu, ele enxergou mais do que os escribas e os fariseus, que atribuía os milagres que Jesus fazia a demônios. Segundo aspecto que eu destaco aqui, se encontra no versículo 48. Diz assim o versículo 48: E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aprendo nesse versículo que nós temos que buscar a Deus, buscar a Cristo com perseverança. Com perseverança. Aquele cego, ele não se submete às repreensões que lhe fizeram. Cala a boca, cara. Fica quieto. Nós queremos sair na frente. Eu sei que é a última viagem que Jesus está fazendo e eu preciso sair na sua frente. Problema seu, fica quieto. Ele não deu ouvidos a essas repreensões. Ele perseverantemente proclamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Proclamando, chamando e também, de certa maneira, pregando que Jesus era o prometido, aquele que havia de vir. Quais são os empecilhos que lhe atrapalham a buscar o Senhor? Quais são os obstáculos? Quais são as vozes que mandam lhe calar diante do Mestre? O pecado? Satanás? Quantas vezes, meus irmãos, nós nos ajoelhamos diante de Deus e nós parece que escutamos dentro de nós: Ele não está te ouvindo. Quantas vezes nós nos ajoelhamos diante de Deus e a impressão que nós temos é que Ele está distante de nós. O que tem nos impedido? O que tem nos distanciado? Quais são as vozes que nós precisamos romper, que nós precisamos não dar ouvidos? A multidão tentou calar a voz de Bartimeu,
mas ele clamava mais alto. Assim como Zaqueu, que por conta do seu empecilho, da sua estatura, ele queria ver a Jesus, e ele dá um jeito, ele sobe numa árvore, eu preciso ver esse Jesus, eu quero vê-lo. Eu vou romper com as minhas debilidades, eu vou romper com as minhas dificuldades, eu preciso chegar aos pés de Jesus. A multidão tem te atrapalhado? As muitas vozes do mundo, as muitas ofertas que o mundo lhe apresenta, têm te atrapalhado a enxergar melhor, a sair da escuridão? O que nós precisamos fazer para que Cristo nos ouça? O que nós precisamos fazer para que Cristo nos veja? O distanciamento que temos de Deus foi diminuído pela pessoa de Cristo. Nós temos um distanciamento imenso de nós para com Deus. Nós poderíamos citar vários aqui, mas o principal deles é o pecado. Deus é santo e somos pecadores. Havia uma separação imensa entre nós e Deus, mas Jesus quebrou isso. Não estamos mais distantes. Ele rasgou o véu. Oh, meus irmãos, entender isso é maravilhoso demais. Terceiro ponto que eu destaco aqui é no versículo 49, que diz o seguinte: parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te. Tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama. Jesus chama aquele cego. E a palavra dos enviados de Jesus é a seguinte: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. O chamado de Deus, meus irmãos, é algo que nos põe de pé. O chamado de Deus é algo que nos faz levantar. Não importa a situação em que você esteja, não importa o lugar onde você se encontra, o seu estado, o chamado de Jesus nos levanta da cegueira, da falta de fé, das críticas. Ele nos levanta da morte. O chamado de Cristo nos levanta da morte. João capítulo 11, Jesus chega ao túmulo de Lázaro e fala: Lázaro, venha para fora. Senhor, já cheira mal. Lázaro, venha para fora. O chamado de Deus. O chamado de Deus. A resposta de Jesus para nós é o seu chamado. Ele te chama. Ele te chama. Tem de bom ânimo, ou seja, tenha coragem. Mais coragem do que aquele cego teve até ali. Ele precisava de mais coragem, porque é hora da transformação, é hora da metanoia, é hora da mudança radical nas nossas vidas, é hora de uma visão, de uma cosmovisão diferente. Para isso, meus irmãos, é preciso de coragem. Tem de bom ânimo, Ele te chama. Para nós atendermos ao chamado de Cristo, é preciso que tenhamos coragem. Coragem para ser diferente. Alguém já leu esse livro? Coragem para ser diferente. Por que coragem? Porque nós vivemos na contramão do mundo. Nós somos destacados do mundo. Nós somos santos, separados. É preciso coragem. Quarto e penúltimo ponto, caminhando para o final, versículo 55. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Eu aprendo com esse versículo aqui que nós devemos buscar a Deus
com objetividade. Buscar a Deus com objetividade. O que queres que eu te faça? Que pergunta, meus irmãos? Que pergunta. Meditando nesse texto, eu refleti qual seria a minha resposta diante do autor da vida. Qual seria a minha resposta diante do Criador do universo? Qual seria a minha resposta diante do Criador de todas as coisas? O que eu pediria para o Senhor? O que eu falaria para Ele? O que realmente eu preciso? Será que eu sei o que eu realmente preciso? Será que nós sabemos o que nós realmente precisamos? Será que o mundo sabe o que realmente precisa? Aliás, será que o mundo pensa nisso? Será que as pessoas se preocupam com isso? No mundo em que vivemos hoje? Será que as pessoas param para pensar, eu preciso disso? Eu realmente preciso disso? Será que as pessoas elas pensam qual o sentido da sua existência? Para que elas estão aqui nesse mundo? Acredito que todos nós nos auto-perguntamos, mas eu acredito, pelo menos, eu pergunto, mas será que nós respondemos corretamente qual é a nossa necessidade para Cristo? Senhor, eu preciso disso aqui. Salomão teve a oportunidade de pedir o que ele quisesse para Deus, e ele pediu sabedoria. Muito sábio pedido, né? Será que nós sabemos o que nós precisamos? Jesus te pergunta hoje, o que você quer que eu faça para você? Será que você sabe o que você realmente precisa? Aquele cego não sofria de cegueira da alma, pois ele sabia o que ele precisava. O que aquele cego precisava era da cura milagrosa de Jesus. O que aquele cego precisava era ser transformado, é que os seus olhos espirituais se abrissem e ele visse melhor quem é o Cristo, e ele visse melhor para que ele veio nesse mundo. Antônio Vieira afirma o seguinte: há cegos piores que Bartimeu, são aqueles que não querem ver. Ao cego de Jericó, que não tinha olhos, Cristo fez que ele visse. Mas os cegos que têm olhos e não querem ver, permanecem em sua cegueira espiritual. Uma coisa é ver com os olhos, outra muito diferente é ver com o coração. Uma coisa é ver com os olhos, outra coisa muito diferente é ver com o coração. A resposta a essa pergunta, o que queres que eu te faça? É a seguinte: eu preciso ser curado. Eu preciso ser curado por Jesus. Nós precisamos sermos curados por Jesus, para que nós possamos ver. Meus irmãos, não se trata de você, não se trata do que você está passando, não se trata das dificuldades que você passa, são coisas muito pequenas, muito efêmeras, muito passageiras. Se trata do que Deus quer fazer na sua vida, não se trata de nós. Como nós somos muitas vezes orgulhosos e presunçosos, não se trata de nós, se trata do que Deus, do plano, dos decretos que Deus tem para as nossas vidas. E por último, prometi que eu ia ser breve, por último, versículo 52, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus, estrada afora. Vai, a tua fé te salvou. Queridos irmãos, neste ponto é importante enfatizar aqui
que a maior cura que Jesus pode trazer a nós não são as curas físicas, não é aquilo que Deus pode fazer fisicamente conosco, mas é a cura espiritual, é abrir os nossos olhos espirituais. Nós sabemos disso, apesar de que nós sabemos também que Deus, Ele cura, Ele pode nos curar espiritual e fisicamente, não é? Mas o que me chama a atenção aqui é que, paradoxalmente, o que pode parecer não estar em evidência aqui, está muito claro, que é o desfecho dessa história. O que diz o versículo 52? Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. O mais importante aqui era a cegueira do cego ou a salvação da sua alma? Pergunta retórica. O desfecho aqui, meus irmãos, é a salvação daquele homem. E não voltar a ver, propriamente dito, né? O voltar a ver foi o caminho que Jesus encontrou e usou para levá-lo à salvação. E levar também as pessoas que viram aquele milagre à salvação. Primeiro milagre de Jesus. Vamos ver aí os atuantes aí da escola dominical, os presentes. Primeiro milagre de Jesus. Qual? Transformação da água em vinho. Primeiro milagre de Jesus, né? Tem um pastor por aí que uma vez falou que não via sentido, significado nesse milagre. Eu não vejo, Jesus. Que significado é esse? Por que o Senhor transformou a água em vinho? No que isso trouxe de benefício para a humanidade? É um cara que devia perder a oportunidade de ficar calado. Porque quando a gente continua a ler o texto, e os seus discípulos creram nele. A igreja começa ali. A igreja começa ali. E os seus discípulos creram nele. E os seus discípulos viram que Jesus era o Messias. Entender isso aqui é fundamental para a salvação de todos. Não é isso que o próprio cego diz? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Salvação. A salvação. Shedd, teólogo Shedd, quando perguntavam para ele assim, o crente pode perder a salvação? A resposta dele era peremptória. Depende de quem te salvou. Pode. O crente pode perder a salvação. Depende de quem te salvou. Quem te salvou? Se quem te salvou foi você mesmo, você pode perder a salvação. Mas se quem te salvou foi Jesus de Nazaré, você está salvo para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Isso não nos dá a liberdade de agirmos de maneira leviana, porque pelos frutos conhecereis a árvore. Nós somos chamados para as boas obras. Se você é crente, você tem que dar fruto de crente. Crente revela que é crente em suas atitudes. E é esse Deus, gente, meus irmãos, amados irmãos, é esse Jesus que, quando estende as suas mãos, Ele nos tira da escuridão. Ele nos tira da total escuridão. Vou tentar cantar um hino aqui. Aleluia.
minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo, desde que me aceitou, e na tempestade eu posso descansar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu a sua mão para mim. Canta, igreja. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia, Senhor. Quando o Senhor estendeu a sua mão sobre nossas vidas, ó Pai, nós que estávamos caídos, nós que estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, ó Pai, e o Senhor estendeu as suas mãos para nós e nos transportou, ó Pai, de um lamaçal de pecado e nos colocou sobre uma rocha, sobre um alto monte, ó Pai. Nós agradecemos a Ti, nós glorificamos o Teu nome. Nós não temos alternativa a não ser nos rendermos diante de Ti e reconhecermos a nossa pecaminosidade e pedimos ao Senhor, nos faça enxergar, ó Pai. Tira o pecado da cegueira dos nossos olhos, nos dê coragem, nos dê ânimo, para que nós possamos, ó Pai, enxergar em meio a essa escuridão absoluta em que está esse mundo, e não só isso, mas que como aquele mendigo, como aquele pedinte, aquele cego, que possamos ser uma luz para este mundo. É em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos assentar, meus irmãos.